Boa tarde, gente. Tudo bom? De boa, Misael. Acredito que já tá a maioria aqui, né? Que tava essa semana comigo. Eu vou aqui voltar ao assunto rapidinho aqui, coisa de meia hora e 40 minutos já pra gente fechar. E vou deixar aberto aqui pra Vitória falar com vocês, tá bom? Então eu já vou começar aqui rapidinho. Ontem eu falei pra vocês sobre o discriminante, né? O delta. Falei que ele pode assumir três resultados, que é do delta ser maior que zero, o delta ser menor que zero e o delta ser igual a zero. Ocorreu um errozinho de digitação aqui. Na verdade, quando o delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais. Toda vez eu esqueço, gente. Calma. Vou apresentar aqui pra vocês, né? Como é que vocês vão ver? Como é que vocês vão ver? Tá apresentando já? Cadê? Assim, Eu esqueci de novo. Então, falei que o delta pode assumir o valor maior que zero, menor que zero ou igual a zero, né? Aí, quando ele é maior que zero, a equação possui duas raízes reais diferentes. Quando o delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais, eu acabei digitando aqui o contrário. E o delta, quando é igual a zero, a equação possui duas raízes reais iguais. Mostrei para vocês aqui, né? Quando o delta é igual a zero, é, a gente anula aqui, né? A raiz de zero, né? Igual a zero. E sobra somente aqui o menos b sobre 2a. Já quando x é igual aqui, ó, a formulazinha, ó, o delta assume um valor menor que zero, qualquer valor aqui menor que zero, ele acaba não pertencendo ao conjunto dos reais. Então ele vai possuir raízes imaginárias e não é o que a gente está querendo aqui nesse curso de matemática básica. É só para mostrar para vocês mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui três exemplos rapidinho de como é que se apresenta isso, né? Temos aqui uma equação qualquer, né? A gente já sabe que primeiramente a gente vai descobrir o nosso delta, né? Então vou fazer aqui bem rapidinho para vocês. A gente já sabe que é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, esse aqui seria o nosso b, menos 4. Então eu coloco ele aqui em parênteses, ao quadrado menos 4 vezes o meu a, que é isso aqui, a gente já viu, vezes 4, vezes o meu c. Eita, gente, minha cachorra aqui. Desculpa. E o meu c aqui, né, ó, que é o 1. Minha gente, peraí. Ver se ela dá uma parada de latir aqui. Mas tá dando pra ouvir tranquilo, tá, né? Ó, o meu delta, ó, menos 4 ao quadrado. Aqui eu tenho um valor negativo, mas elevado ao quadrado ele permanece positivo, né? 4 vezes 4, 16. E aqui, ó, eu tenho, ó, 4 vezes 4, 16 vezes 1. Continuo com o meu 16, ó. E o meu delta assume um valor igual a zero. 16 menos 16. Então, ó, como a gente viu, o meu x1 e o meu x2, eles vão ser iguais, né? Os dois aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Por quê? Porque quando a gente for aqui aplicar a fórmula, aqui, 2a, a gente vai ver, ó, que assumindo um valor aqui de zero, eu vou permanecer somente com o menos b sobre 2a. Então, quando a gente jogar aqui, ó, o meu b e o a, eu vou ter um valor igual tanto para o x1 como para o x2. Ó. Veja só.
Aqui eu tenho B, que é menos 4. Com o menos aqui da fórmula, ó, fica positivo. E eu tenho 2 vezes A embaixo, que é o meu 4, ó. 4 vezes 2, 8. E veja aqui o meu x' aqui, ó, deu igual a 4 sobre 8. E também o meu x2 vai dar o mesmo resultado, tá? Primeiro exemplo aqui para vocês. Passando para o próximo. Aqui, ó, já tenho o 3x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Vamos fazer aqui, né, rapidinho. Eu vou pegar o meu b, ó. Meu b aqui é 2, b ao quadrado, nada mais é do que, ó, 2 ao quadrado menos 4. O meu a é 3 e o meu c é 1. Então, ó, aqui eu vou ter o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aqui eu tenho 4 vezes 3 é 12, né? 12 vezes 1, 12. Mantém o sinal. E aqui eu vou ter, ó, 4 menos 12. Aqui eu vou assumir um valor, ó, igual a menos 8. Vê que aqui deu um valor negativo. E a gente viu lá que quando eu tenho um delta menor que 0, ele não vai pertencer ao conjunto dos reais, tá? O meu x1 e o meu x2, ele não vai pertencer aos reais. Ele já parte para os conjuntos dos imaginários, tá certo? Passando mais, pronto. Agora eu vou falar aqui um assunto bem importante para vocês, de como a gente encontrar essas raízes de outra forma que não seja a fórmula de Bhaskara, e que talvez seja até mais fácil em algumas situações. Então, lendo aqui, ó, eu acho que é alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver. Cacau. Lendo aqui o que está escrito, ó, relação entre os coeficientes e as raízes. A equação do segundo grau possui duas importantes relações entre as raízes, o x1 e o x2, né? E os coeficientes a, b e c. Essas relações são conhecidas como soma e produto, ou também relações de Girard. Então, aqui, ó, nessa forma, ele fala que a relação de soma, no caso das duas raízes, ela vai ser sempre igual a menos b sobre a. Lembrando que isso aqui, ó, são os meus coeficientes lá da equação, né? Que é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, ele está falando desses coeficientes da equação do segundo grau. E aqui, ó, o produto, ou seja, quando eu pego a minha primeira raiz e a segunda e multiplico, ela vai ser sempre igual ao c sobre a. E isso aqui ajuda muito para resolver algumas questões ou até mesmo para a gente descobrir quem são essas raízes. Então, vamos lá para o exemplo. Aqui, ó, eu tenho uma equação qualquer, ó, ver, que eu poderia resolver tranquilamente aqui pela fórmula de Bhaskara. Só que, dependendo de como for você, né, pode ser que demore um pouco. Já usando esse princípio da soma e produto, ó, primeiramente, vamos ver aqui os coeficientes. Aqui, ó, eu tenho 1, né? Então, o meu A vai ser igual a 1. Aqui eu tenho o meu B, que é igual a 3. E o meu C, que é igual a menos 10, tá? E aí, o que é que eu faço? A gente viu que a relação da soma das raízes, ela vai ser igual a menos b sobre a, certo? E a gente viu também que o produto dessas raízes
sempre vai ser o C sobre A. E aí como é que a gente resolve isso, né, para descobrir as raízes? Veja só, eu vou aqui mostrar a vocês como fica fácil. Eu coloco uma reta, represento aqui, ó, o sinal da soma, e aqui embaixo, ó, o produto, certo? E aí a gente vai, ó, a gente tem os coeficientes, né? Então vamos ver, ó. Menos B sobre A é o quê? É menos 3, não é isso? Menos 3 sobre o meu A, que é 1. Isso aqui nada mais é do que menos 3, certo? Já aqui, ó, C sobre A é o quê? Menos 10 sobre 1. Então, eu venho aqui e coloco o menos 10. E agora, a gente tem que pensar no resultado aqui, ó, desses dois e imaginar quais os valores que eu multiplicando eles vai ser igual a 10. Sem imaginar aqui esse negativo. Primeiramente, a gente vendo aqui essa parte de multiplicação. O que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que possa ser o quê? 1 vezes 10, não é isso? Que é igual a 10. Só que o mesmo que eu colocar aqui, ó, lembra que isso aqui, ó, isso aqui vai ser as minhas raízes, ó. Tá certo? Então, tanto aqui como aqui, eu tenho que colocar os mesmos valores. E se eu colocar 1 mais 10 aqui, vai dar menos 3? Não vai. Então, qual é a segunda possibilidade que a gente tem? A segunda possibilidade que a gente tem é o quê? 2 vezes 5, não é? 2 vezes 5 é igual a 10. Só que, ó, aqui apresenta valores negativos. Então, quais dos dois aqui são negativos? Lembra que eu falei que tanto aqui embaixo como aqui em cima eu tenho que colocar os mesmos valores, ó? Então, 2 mais 5 vai dar 7. Só que, ó, veja só, se eu colocar esse menos 5 aqui, ó, deixar o 5 negativo, como é que vai ficar? Ó? 2 menos 5. E 2 menos 5, o resultado vai ser menos 3. Então, a gente descobre aqui, ó, que o valor negativo ele vem do 5. Veja que, ó, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Então, bem rapidinho aqui, de forma intuitiva, a gente já descobre as raízes. Ó. A gente já sabe, ó, que uma das raízes vai ser igual a 2 e a outra... Eita, deu uma travada aqui. Uma das raízes vai ser... Eita, Jesus. Fechou. Fechou o note. O notebook já tá pedindo socorro aqui, o notebook. Deixa eu abrir aqui para vocês de novo. Então, de forma bem intuitiva, a gente já descobre aqui que uma das raízes é igual a 2 e a outra é igual a menos 5. E aí, acharam difícil? Foi difícil fazer? Assim, talvez o que mais de trabalho é a gente pensar aqui, né? Só que se você tiver uma facilidade de usar lógica e tal, a gente vê. Primeiramente, ó, dando a dica, a gente começa aqui pela multiplicação, que é mais fácil. Então, qual é o valor que vai dar o valor aqui igual a 10? Primeiramente, sem pensar aqui no negativo. Aí a gente sabe que 2 vezes 5 é igual a 10. Só que está negativo aqui. Quais os dois valores que assumem o valor negativo? Aí a gente vem para cá, para a soma. Aí, vendo aqui na soma o valor o que assumiu o valor negativo mais o outro vai ser igual ao que está aqui na resposta, ó, a gente já descobre rapidinho, tá vendo? Então é bem fácil de fazer isso. Confesso que eu não conhecia isso aqui de soma e produto. Eu só conheci porque tá lá na ementa, eu fui dar uma olhadinha, achei bem interessante. Não só soma e produto, como também
outra coisa que eu vou mostrar a vocês aqui que também eu não conhecia, mas que é bem interessante. Aqui eu tenho um exemplo prático de como que a gente usa isso. A gente pode usar rapidinho ali para descobrir a fórmula ali, ó, as raízes, sem precisar da fórmula de Bhaskara. Só que às vezes, ó, a gente pega uma coisa dessa, ó, se x1 e x2 são as raízes da equação 3x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, determina o valor da expressão 5 sobre x1 mais 5 sobre x2. Aí você olha assim e fala, caramba, como é que eu vou resolver isso aqui? Vocês vão ver que se vocês forem tentar fazer essa equação aqui, ó, e tentar descobrir a fórmula de Bhaskara, vocês vão ver que vai dar errado alguma coisa. Eu deixo para vocês aí, para quem tiver curiosidade. Mas olha, a gente usando, ó, a relação de soma e produto que a gente viu, ó, x1 mais x2 é igual ao quê? A menos b sobre a. E x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Beleza, a gente sabe disso, né? Mas veja só. Vamos pegar aqui, ó. Essa relação de soma e vamos trazer para cá. Vamos deixar isso aqui. E vamos trazer isso para cá. Ó, 5 sobre x1 mais 5 sobre x2, certo? Olha, pensa aqui comigo. Ó. Vamos supor que isso aqui seja uma soma qualquer. E perceba que o x1 e o x2 eles são dois valores diferentes. E aí a gente pensa lá, ó, denominadores diferentes, o que é que a gente faz para resolver? MMC, né? A gente já sabe, beleza. Aí como é que a gente vai resolver isso aqui, ó? Vamos organizar, né? Vou colocar aqui a minha reta, uma reta que não é tão reta assim. Deixa eu colocar uma reta mais bonitinha aqui. Ai, ai. Cadê? Tem hora que eu fico apanhando com isso aqui, que é a primeira vez que eu estou usando isso aqui. Beleza. Não é uma reta tão reta assim, mas já está melhor que a outra. E o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar, ó, e vamos fazer o seguinte, ó. x1 vezes x2. Vamos supor que eles são dois números primos, né? Mas a gente pode fazer isso, essa relação, ó, de multiplicar o denominador. Então, vamos fazer aqui, ó. x1 vezes x2. E agora a gente vai fazer a relação com o que está aqui em cima. Ó. Então, ó, preste atenção, para não se embaralhar. Ó. x1 vezes x2 vezes, ou dividido, né? Primeiramente a gente divide aqui, acabei me confundindo. Ó. Vamos colocar aqui para lembrar. A gente divide aqui primeiro e depois multiplica. x1 vezes x2 dividido por x1, olha, eu vou mostrar só uma vez e depois vou continuar só para vocês ficarem ligados. x1 dividido por x1 vezes x2. O x1 que está aqui em cima, ele é igual ao que está aqui embaixo. Então, a gente pode anular eles dois, certo? E vai sobrar somente aqui, ó, o 1 sobre x2. E aí a gente vai multiplicar, ó, pelo 5 que está aqui em cima. Tá certo? Multiplicando pelo 5 que está aqui em cima, vai ficar como? Vai ficar somente o 5 vezes o x aqui, o x2, tá entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Então, ó, x1 vezes x2, ó, dividido por x1 vai ficar x2. x2 vezes 5, eu vou ter 5x2, certo? Aí, ó, mais. E aqui, ó, vê como é semelhante, ó. Eu tenho x1 vezes x2 dividido por x2. Eu vou anular o x2, mantenho o x1
vezes 5, eu vou ter 5x 5x1, certo? Beleza. Nossa, Matheus, está difícil demais. Eu também. Tô achando um pouquinho difícil. Às vezes é difícil mesmo. Fazer o quê? Matemática às vezes engana a gente. Ó, vamos repetir aqui o x2, ó, o x1 e o x2. E aqui, ó, a gente pode colocar o 5 em evidência. Ó. Vê que o 5 está se repetindo aqui. Então, a gente coloca o 5 em evidência, ó, abre o parênteses. E a gente faz somente, ó, como aqui é uma soma, ó, se eu multiplicar o 5 vezes o x2, eu vou ter 5 elevado... Aqui elevado não, vai confundir vocês. Eu vou colocar embaixo, porque isso aqui não é elevado. Aqui as raízes, então deixa eu consertar. Eu vou ter o 5 vezes x2, né? Então eu posso somente, ó, colocar aqui, ó, x1 mais x2. Vê que quando eu multiplicar o 5 por x1, eu vou ter o 5 aqui, ó, vezes o x1. E quando eu multiplicar esse aqui por esse, eu vou voltar a ter isso aqui, certo? Aí olha só no que a gente chegou. A gente chegou na mesma relação que a gente conhece aqui, ó. Vê? Vê que a gente chegou na mesma relação. Ó. Então a gente já pode utilizar essa equação aqui, ó, para poder resolver essa divisão. Olha, aqui eu tenho o meu A igual a 3, o meu B igual a menos 6 e eu tenho C igual a 5. Agora eu vou substituir de acordo com o que eu sei da fórmula. Então, olha, x1 mais x2, a gente sabe que é menos B sobre A. Então, ó, menos B é o que? Menos 6. Como eu já tenho da fórmula aqui, ó, eu já tenho da fórmula o meu menos, e aqui o meu menos 6, então aqui vai ficar positivo. Dividido, ó, por A. O meu A é 3, certo? 6 dividido por 3, tá bom? E 6 dividido por 3 é igual a quê? 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a gente vem aqui, ó, a gente sabe que essa relação aqui é igual a 2. Então, a gente vem, ó, 5 vezes 2 é igual a 10, certo? E x1 vezes x2. x1 vezes x2 a gente viu que é C sobre A. A gente tem aqui o C, ó, 5, tá bom? Temos o 5 sobre A, que é 3. Então, a gente vê aqui, ó, que o resultado vai ser 5 sobre 3, ó. 5 sobre 3. E agora, o que é que a gente faz? Aqui a gente tem uma divisão de fração. Vocês lembram como é que faz? Ó? A gente vai fazer o quê? A gente vai repetir o numerador e vai multiplicar pelo inverso do que está aqui no denominador. Então, vai ficar 3 sobre 5. E o resultado vai ficar 30 sobre 5, que é igual a 6. Veja só. Então, essa relação de soma aqui das duas raízes, ela vai ser igual a 6. Veja só, né? Que interessante. Às vezes, eu sou da química, mas tem vezes assim que eu olho umas coisas de matemática e eu fico, meu Deus do céu, é massa demais. Vai cair uma dessa daqui na lista de exercícios de vocês, mas vê que ela não é difícil, ela é simples. Não é tão difícil assim. Agora é mais fácil. Essa daqui é bem mais fácil. Eu achei bem interessante essa daqui também, que é o completamento de quadrados. Então, qual é o objetivo desse completamento de quadrados? É resolver equações do segundo grau de forma alternativa à forma de Bhaskara, que é o que a gente está procurando aqui, né? Então, veja só. Aqui, ó, eu tenho uma equação qualquer. Deixa eu igualar ela a zero aqui, ó. E a gente vai fazer o quê, ó? Veja só.
A gente vai fazer assim, ó. Eu tenho x ao quadrado aqui, mais 14x, certo? E esse mais 33 aqui, ó, a gente vai deixar um espaço isolado aqui, e a gente vai jogar o 33 para o outro lado da igualdade, só que negativo. Veja só. Agora eu fico pensando, de onde foi que a pessoa tirou essa conclusão, né? Porque, tipo assim, a pessoa fica imaginando, como é que o cara descobriu isso aqui? Mas veja só, olha o passo a passo, ó. A gente vai pegar, vai repetir o x ao quadrado mais 14x. Aí o meu c eu vou jogar para o outro lado da igualdade, negativo. E eu vou pegar esse meu b aqui, ó, e olha o que eu vou fazer com ele, ó. Eu vou dividir ele por 2 e vou elevar ele, calma, dividir ele por 2 realmente, dividir ele por 2 e elevar ele ao quadrado, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho 14 dividido por 2 é 7, 7 vezes 7, né, que é ao quadrado, eu vou ter o quê? 49, né? Ó. Só que, ó, para isso aqui ficar igual, eu vou ter que ir lá do outro lado, colocar aqui o 49 também, tá certo? Pronto. Aí agora o que é que a gente vai ter? A gente vai ter x ao quadrado mais 14x mais 49 igual a menos 33 mais 49. Resolvendo isso aqui, ó, eu vou chegar ao valor 16, tá certo? E aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Olha, x ao quadrado mais 14x mais 49, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar isso aqui, ó. E vou fazer o quê? Eu vou fatorar. Aí como é que vai ficar, ó? Vai ficar x mais 7 elevado ao quadrado. Lembra que eu falei do quadrado? E aqui igual a 16. Aí, para mim resolver isso aqui, ó, eu faço o quê? Eu vou colocar a raiz dos dois lados, ó. Tá certo? Isso aqui é um passo a passo mesmo que a pessoa tem que decorar. A pessoa tem que decorar e acabar fazendo. Eu falei que era mais fácil, mas eu ainda acho de soma e produto para achar as raízes, eu achei mais fácil do que esse aqui. Porque esse aqui tem muito passo a passo. Aí veja só. Quando eu falei para vocês, né, que quando eu tenho uma raiz aqui, ó, que tá um valor aqui embaixo elevado ao quadrado, eu posso simplesmente anular isso aqui, né? Anular a raiz juntamente com o meu expoente. E aí eu vou ficar o quê? Com x mais 7, né? Lembra? E eu falei para vocês que esse resultado aqui do outro lado, ele vai ficar o quê? Mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 16. Não é isso? E veja só. Agora ficou fácil, ó. X mais 7. A raiz de 16 a gente conhece, que é 4, não é isso? Eu vou jogar o 7 para o outro lado, ó. X igual a mais ou menos 4. E aí a gente vai ter duas possibilidades, né? A gente vai ter a possibilidade positiva, que é 7 mais 4, que vai ser igual ao quê? 7 mais 4 vai ser igual a 11. E o meu x2, ó, que vai ser o quê? 7 menos 4, que vai ser igual a 3, né? 7 menos 4. Não sei se vocês estão acompanhando, ver se eu estou errando alguma coisa de sinal, alguma coisa assim, porque pode acontecer também, tá bom? Opa, errei, ó. Aqui é um menos, ó. Eu vou jogar ele lá pro outro lado negativo.
Tá vendo? Já é um sinal. Lá pro outro lado eu jogo ele negativo. Então vai ficar menos 7 mais 4. Aí aqui vai ficar o quê? Ó? Menos 3. Não é isso? E aqui, menos 7 menos 4. Aí eu vou ter o valor menos 11. Tá certo que a gente pode assim bananar com relação de sinal aqui, que quando eu jogar para o outro lado, esse valor ele inverte. Então essa aqui também é um exemplo de como você descobrir as duas raízes. Só que tem um porém. A gente só consegue resolver esse completamento de quadrados se aqui, ó, nesse meu AX, esse meu AX, o valor de A ele sempre foi igual a 1. Se aqui tiver outro valor, por exemplo, um 2, um 3, aí a gente já vai ter que dividir essa equação pelo valor de A para que esse x ao quadrado aqui ele fique como 1. Então tem alguns poréns, né? Eu acho do soma e produto melhor. Esse daqui a pessoa pode se embananar um pouquinho, realmente. Então, ó, passando aqui para equações polinomiais de grau maior, rapidinho, eu acho que isso aqui é o que é mais importante de todos, para quem vai pagar cálculo, ou para quem vai precisar futuramente, né, que envolve isso aqui, equações. Eu acho que o Briot-Ruffin é um dos mais importantes para resolver. Principalmente quando a gente está trabalhando com limite e tal. É o mais fácil de você usar para descobrir raízes. Tirando a fórmula de Bhaskara, né? Só que quando a gente pega aqui equações polinomiais que tem um grau maior que 2, né? Que aqui, ó. Aqui eu tenho 3... Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho já um grau 4. A gente já não consegue resolver mais por fórmula de Bhaskara. Aí tem que partir... Então hoje está zoado, viu, aqui. Aí tem que partir aqui já para outras estratégias. Então, ó, o que é que diz? Equações polinomiais de grau maior, ou seja, com o polinômio igualado a zero, apresentam maior complexidade na sua resolução em comparação com as de grau 1 e 2. Aqui tem, né, como se apresenta uma equação de terceiro grau. Você vê que aqui já aumenta o grau, né, um ax ao cubo. E aqui a equação de quarto grau, a gente já vê aqui que o meu ax está elevado à quarta potência. E aí o que é que a gente faz, né? O mais simples é o método de Briot-Ruffin. O método de Briot-Ruffin é um dispositivo prático de Briot-Ruffin, né? É uma forma de dividir um polinômio de grau número maior que 1 por um binômio do primeiro grau da forma x menos a. Esse método é uma maneira simples de realizar a divisão entre um polinômio e um binômio, uma vez que para realizar essa operação utilizando a definição é bastante trabalhoso. Eita, que definição complicada é essa, Matheus? A definição é meio chata, mas o Briot-Ruffin é muito de boa. É muito de boa mesmo. Para quem já viu, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Para aplicar Briot-Ruffin, como é que a gente faz? A gente vai escrever os coeficientes do polinômio. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer assim. Geralmente, a maioria das pessoas faz assim. Você faz meio que um traço assim, ó. Eu vou tentar fazer um traço mais bonitinho para ficar legal. Aqui, usando as formas aqui. A gente vai fazer dois tracinhos assim, ó. Tá bom? Rapaz, porque fica sumindo, hein? Eu ainda estou aprendendo a usar esse negócio aqui. É melhor não inventar, não. Vocês não liguem não para essas minhas retas feias aqui. Então, a gente faz meio que um tracinho assim, ó. E aí a gente vai escrever os coeficientes do polinômio. Então, ó, vamos supor que eu tenho A, B e C, tá certo? E a gente vai usar uma raiz conhecida. O que é essa raiz conhecida? Geralmente, em limite, né, quando a gente está trabalhando com limite, ó,
por exemplo, assim, que isso aqui, né, dentro é um f de x, geralmente, ou em todas as vezes, nessas questões, a raiz ela já é dada. Por que ela já é dada? Porque esse valor que está aqui, ó, esse a, quando a gente substitui aqui na função, geralmente, né, ela vai zerar a função. Para quem já pagou cálculo, a gente sabe que quando isso aqui acontece, ó, uma indeterminação, a gente não consegue resolver esse limite. Aí a gente tem que procurar formas de modificar, né, essa função que está aqui para que não ocorra mais dessa indeterminação. E limite acontece isso, né? De a questão ela já dá a minha raiz, aí a gente já substitui aqui. Muito fácil. Só que quando isso não acontece, o que é que a gente faz? Aí a gente tem que partir para adivinhação mesmo. Aí tem que ir lá, vamos substituir lá o f de x por 1. Aí quando o f é 1, como é que fica a equação? Aí se zerar, significa que o valor 1 ele é a raiz da equação. Aí a gente consegue solucionar essa divisão de polinômio aqui, que nada mais é isso aqui do que uma divisão de polinômio. Aí, ó, passo 3. Se o resto for zero, x1 é raiz e o polinômio pode ser fatorado como dessa forma aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é o x menos x', né, vezes o quociente que sobra dessa divisão, onde o quociente é um polinômio de grau menor. Aí repito o processo tal, até reduzir a equação a fatores lineares ou quadráticos. Então veja, ó, aqui a gente coloca os coeficientes e desse lado aqui, ó, a gente vai colocar a minha raiz, ó. E aqui, ó, esse valor que está aqui, que é o do a gente vai jogar ele para cá, tá certo? E aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar esse aqui, vai dividir aqui, ó, por esse e vai somar com o próximo. E a soma, né, o resultado aqui dessa soma vai dar um valor aqui, que quando eu fazer isso aqui novamente, fazendo com a relação com esse aqui, né, o meu resto ele tem que ser sempre zero, tá certo? Então, explicando assim é meio complicado. Então, o mais fácil é fazer um exemplo, né? Um exemplo é muito mais fácil. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho, ó, 2x ao quadrado menos 9x mais 10 igual a 3. Primeiramente, eu tenho que igualar isso aqui a zero. Então, o que é que eu vou fazer? 2x ao quadrado menos 9x. Eu vou jogar esse meu 3 para lá, né? Negativo, aqui vai ficar mais 7, tá certo? E aí, ó, eu tenho aqui os meus coeficientes, né? A gente já viu. O coeficiente A vai ser igual a 2, o B vai ser igual a menos 9 e o C igual a 7, tá certo? E como é que a gente vai descobrir a raiz dessa equação aqui, ó? Vamos pegar essa raiz aqui, ó, 2x ao quadrado menos 9x mais 7. E vamos assumir aqui, ó, um valor de x igual a 1. E vamos ver o que é que acontece, ó. 2 aqui, ó, vezes 1 ao quadrado menos 9 vezes 1 mais 7. E aí, ó, veja só, aqui eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado é 1, ó, vezes 2 vai ficar 2 aqui, né? Aí, ó, menos 9 vezes 1 é 9, mais 7. 2 menos 9, ó, esse valor aqui vai ser igual a menos 7. E menos 7 mais 7, isso aqui vai ser igual a zero. Então, a gente sabe, ó, fazendo isso aqui, ó, já que a gente conseguiu zerar a equação, né, uma sentença verdadeira,
a gente sabe que uma das raízes aqui, ó, é igual a 1. Então, a gente já consegue trabalhar com Briones-Ruffini. O Briones-Ruffini, ele é mais prático quando a gente está trabalhando com cálculo, quando a gente está trabalhando com limites, né? Agora, se for para você achar as raízes da equação, se você não tiver cursando a cadeira de cálculo, sei lá, alguma outra cadeira que envolve equação, existem outras formas, até a fórmula de Bhaskara mesmo, ela vai ser mais prática. Mas é porque tem horas que a gente não consegue usar a fórmula de Bhaskara, tá entendendo? Aí tem que usar outras formas. Então, a gente sabe que a raiz aqui, ó, é 1. Então, a gente vai colocar 1 aqui, certo? E aí, ó, vamos pegar os coeficientes e colocar aqui em ordem, ó. 9, 2, menos 9 e 7. Tá certo? Deixa eu prolongar um pouquinho isso aqui. Eita. Eu apanho pra caramba com essa caneta aqui, viu? Aí, ó, a gente vai pegar, ó, e vai, ó, jogar esse meu 1 pra cá, ó. Tá certo? Não, calma, errei. Eita danado. A gente vai pegar o 2 e repetir ele aqui, ó. Tá certo? É isso? É não, gente. Oh, meu Deus, tô ficando maluco. É 1 mesmo. É 1 mesmo. Aí a gente vai fazer aquela relação, ó. Vamos dividir aqui, ó, e somar com o que está aqui, tá certo? E aí a gente vai somar, tá bom? Aí, ó, 1 dividido por 1 é 1. E aí, ó, 1 mais 2 é 3, tá certo? Beleza. Aí vamos pro próximo. Ó, 3 dividido por 1 é 3, não é isso? Aí, ó, 3. Eu acho que eu tô errando alguma coisa aqui, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu sou um ser humano e realmente pode ser que eu erre em algum momento. Eu acho que ao invés de vezes, ser a né, divisão, é multiplicação. eu tô me confundindo. Aqui é para multiplicar e depois somar. Realmente, eu tô confundindo aqui. É para multiplicar. Me confundi. Então, ó, aqui eu faço o seguinte, ó, 1 vezes 1, né, é 1. E aí aqui em cima, ó, a gente vai somar. Então, 1 vezes 1 é 1, mais 2, 3, tá certo? As canetas tudo... Aí aqui, ó, 3 aqui, ó, vezes 1 é 3. E 3 aqui, ó, vezes o 2 vai dar 6, não é isso? Acredito que é isso. Ou eu tô errando? Tô errando alguma coisa aqui. Vamos voltar. Eu tô errando alguma coisa aqui, deixa eu pensar. Faz tempo que eu fiz isso aqui, eu posso estar errando mesmo. É o seguinte, ó. É isso mesmo, aqui eu tenho 1, aí aqui, ó, não é pra mim colocar aqui 1 não, aqui é pra colocar o 2 mesmo, que nem eu falei pra vocês no outro slide, ó. Aí eu vou fazer a relação aqui, ó, de multiplicar por esse aqui e somar pelo que tá na frente. É isso mesmo, não é essa aqui, né, é pra somar pelo que tá na frente. Então, ó, 2 vezes 1 é 2. Aí 2 menos 9, eu tenho menos 7, tá certo? Aí eu vou e faço novamente, ó. Menos 7 vezes 1, eu vou ter menos 7. E menos 7 mais 7, aí aqui é 0. Então, é isso mesmo. Voltando lá, ó, porque eu me confundi aqui. Voltando lá, o que eu errei aqui foi o seguinte, ó. Beleza. A gente vai pegar aqui, ó, o valor do coeficiente A e vai repetir ele aqui embaixo. E aí, ó, eu vou pegar esse coeficiente
e vou multiplicar pela minha raiz e somar pelo que está aqui na frente, que é o meu coeficiente b. E aí eu vou obter um resultado aqui, não é isso? Um resultado aqui qualquer. E eu vou repetir novamente. Vou multiplicar aqui pela raiz e somar pelo meu coeficiente c. E aí, ó, o meu resto aqui, ele tem que dar sempre zero. Por quê? Quando eu tava fazendo a monitoria de cálculo, uma pessoa veio falar comigo porque eu ensinei isso aqui, né? O professor também ensinou na sala. Ele falou: eita, eu vi um vídeo lá do Curió e o Curió fez lá e o resto estava dando outro valor. Mas por quê? Porque os valores que o Curió estava usando no vídeo, eles não eram raiz da equação, eram valores qualquer que você estava dividindo um polinômio. Então, quando eu tenho a raiz, né, do polinômio aqui na divisão, o meu resto ele tem que dar sempre zero, tá certo? Aí a gente sabe que a gente está fazendo corretamente. E aí o que é que a gente tem? Ó? Aqui eu tenho o meu resto, tá certo? Aí lembra que lá da fórmula, ó, lá na fórmula ele falou que tem o x menos a vezes o quociente, né, da equação. O que é que quer dizer isso? Ó? Esse meu x, ele faz parte da fórmula. E o menos também. E o valor que eu tenho aqui, ó, é a da minha raiz, tá certo? Ó? Que vai ser o 1. E o meu coeficiente, como é que vai ficar? Ó? Começando por aqui, ó. A minha equação, ela não era de grau 2, tá vendo aqui, ó, que ela era de grau 2? Então, eu diminuí 1 grau dela. Esse meu 2 aqui, ó, ele vai assumir um valor junto, ó, com o x, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2x, tá bom? E o meu menos 7, ele vai ser o meu a lá daquela... Lembra da fórmula da equação do primeiro grau? Que é como se fosse aqui um bx, né? Então, aqui eu vou ter somente o meu 7 mesmo, tá bom, gente? E aí, ó, a gente conseguiu fatorar a equação aqui. E aí, ó, vamos supor, né? Vamos supor que eu tenha... É porque isso aqui é mais aplicável para um limite mesmo. Vamos supor que aqui eu tenho um x, ó, tendendo a 1, né? Que é uma das minhas raízes. Aí aqui em cima eu tenho esse meu 2x ao quadrado aqui, ó, menos 9x mais 7. E aqui embaixo, ó, vamos supor que eu tinha um x menos 1, tá bom? E aí, quando vocês forem tentar resolver, ó, a gente já resolveu aqui, ó. E a gente viu que aqui em cima dá zero, não é isso? E aqui, quando eu substituir 1 também, ó, vai dar zero. Eu chego a uma indeterminação, tá bom? Aí, ó, com o Briot-Ruffini, a gente consegue fatorar essa equação que está aqui em cima. E a gente vai chegar a isso aqui, ó. E quando eu pegar esse x menos 1 de cima aqui, ó, eu posso cancelar com esse x menos 1 de baixo. E aí, ó, eu vou ter somente isso aqui. E o meu resultado ele já não vai ser mais indeterminação, já vai ser um resultado real, tá bom? Então, o Briot-Ruffini é mais para essas aplicações assim, para cálculo mesmo, tá bom? Acabou, gente. Era só isso mesmo que eu ia falar para vocês. O exercício, ele já tá na plataforma, tá bom? Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. O exercício ele já tá aqui. Vocês têm feito as atividades, vocês só vão receber o certificado se vocês realizarem essas atividades, tá? Senão não vai receber não. Aqui. Então, aqui está somente o que eu passei para vocês mesmo. Resolva as seguintes equações de primeiro grau. Então, aqui, ó, vai colocar o x em evidência, tá bom? E descobrir o valor de x. É só isso. Aí, aqui tem um exemplozinho prático, né? De raciocínio.
Aí no 2, monte e resolva a equação de primeiro grau para os seguintes problemas. Então aqui ó, também é uma atividadezinha para vocês montarem a equação. Aí a 3, encontre as raízes das equações de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Então é bem fácil, né? A gente já conhece. Analise o discriminante da forma que eu fiz hoje, ó. Análise discriminante das seguintes equações e determine se possui duas raízes reais ou uma raiz real ou nenhuma raiz real. Então aqui é isso que eu fiz ainda agora para vocês. A questão 5, ó. Dada cada equação de segundo grau, calcula a soma e o produto das raízes. Então, aqui é bem fácil, ó. Ele já está dando a equação, então é só jogar a fórmula e pronto. Resolva as equações utilizando o método de completamento de quadrados. Então aqui é bem fácil, ó, a gente também é só fazer o método de completamento de quadrados. Aí 7, resolva as seguintes equações polinomiais de grau maior através do método de Briotto-Ruffini. Aqui também, ó, bem simples. E utilize o método de Briotto-Ruffini para encontrar uma raiz racional e fatorar o polinômio. Em seguida, resolva completamente. Então aqui vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão encontrar a raiz daquela forma que eu fiz, né? Substituir os valores onde tiver x aqui, se igualar a zero é porque é uma raiz. Aí depois, ó, vocês vão fazer esse método Briotto-Ruffini e fatorar o polinômio, tá bom? Então vocês vão fazer uma fatoraçãozinha, pronto. Essa última questão aqui, ela é um pouquinho mais trabalhosa, é a questão 8, né? A última questão a gente tem que colocar um temperozinho na questão. Mas é isso, é bem simples as questões. Cadê? Deixa eu parar a apresentação. E é isso, galera. Eu vou deixar agora com Vitória, tá bom? Vitória é a monitora de vocês, ela vai se apresentar. E aí vocês tirem a dúvida de vocês, ela vai explicar um pouquinho mais aqui as questões. E é isso, tá bom? Obrigado por ter participado durante essa semana. E boa sorte nas próximas aulas que ainda vai ter, né? Ainda tem mais umas 2 ou 3 semanas de aula. Valeu, gente! Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo tranquilo? Espero que sim. Então, eu sou Vitória, eu sou discente de Biotecnologia da UFB Campus 1, então aqui de João Pessoa. E aí eu sou monitora também na disciplina de métodos matemáticos. E aí eu fui convidada para ajudar vocês nessas semanas de aula. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem falar, alguma coisa da lista, a gente pode resolver juntos também. Eu só não tenho uma mesa digitalizadora, então vai ficar menos bonito, mas a gente se resolve. Vocês podem abrir o microfone também, se quiserem falar alguma dúvida. Ou se, sei lá, pode não ser uma dúvida, mas pode sugerir que eu resolva alguma questão, a gente resolve uma juntos, e aí eu deixo o resto para vocês resolverem. Oi, boa tarde. Escuta, você poderia fazer uma nessa de Briotto-Ruffini para ver se a gente vê outra forma, outra explicação, ver se fica mais fácil? Mas, assim, desse método de Briotto-Ruffini, não é melhor você... Porque, assim, deu hoje, né, o assunto, não é melhor vocês tentar... Não, pode ser o assunto da aula passada também. Não é melhor vocês tentarem para ver se surgem dúvidas, e aí vocês vêm até mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui no chat, para caso vocês queiram falar comigo. Porque, assim, eu acho que da lista de hoje... Tipo, dos assuntos que ele deu hoje, especificamente, é melhor que vocês tentem resolver e, se surgir a dúvida, aí vocês vêm até mim dessas últimas questões, né? Que é o final da lista. E aí, os de quarta dá pra gente resolver, porque acho que vocês já deram uma olhada e tal. Então, eu posso resolver alguns. Por exemplo, de fatoração. Pode falar.
É alguma questão específica? Apenas uma questão da lista. Deixa eu dar uma olhada. É da segunda lista, né? Tá. É a questão 7. Então, também ela usa Briot Ruffini, né? Aí, como tá com os graus, tipo, você vai resolver do mesmo jeito, mas quando você for aplicar aquela forma no final, que vai ficar duas relações, você vai ter que fazer uma relação, aí você vai ter que se atentar ao grau que está sendo elevado a equação. Mas a forma de resolução é a mesma ainda. Aqui. Já que vocês não estão... Acho que estão todo mundo cansado também. Eu vou tentar apresentar assim, tentar resolver pelo menos uma questão da lista que eu fiz, né, de conjuntos. Só pra gente fazer alguma coisa para vocês verem como faz também, etc. Ok? Deixa eu só ver se o meu Chrome me ajuda. Como eu disse, né? Me apresentei, eu sou Vitória. Aí a listão de conjuntos, que foi a lista que eu fiz. Aqui a gente tem a primeira questão, né? Que eu dou 2 conjuntos, então eu dou os 2 dados. E aí a gente vai resolver aqui se é verdadeiro ou se é falso. Essa lista de conjuntos, o assunto conjuntos em si, é um assunto muito, assim, tranquilo. É um assunto geralmente inicial. Eu tô achando que já tá ficando escuro, inclusive. E aí, uma coisa que vale a pena se atentar é esses sinais aqui. Porque esse sinal Ezinho, que é o sinal de pertence, é um sinal geralmente utilizado para um número pertence a tal conjunto. E esse sinal de Czinho, que é o sinal de contém, ele é geralmente utilizado para, tipo, um conjunto pertence a outro conjunto. Então, o Ezinho é geralmente em relação a... Trata de números, o número pertence a algo, e o C trata do conjunto que pertence a algo. E aí, respondendo aqui. Essa questão, ela é muito simples, então vou responder ela inteira. A gente tem os dados de que o conjunto A tem esses números aqui que pertencem a ele, e o conjunto B tem esses, e o conjunto C tem esses. Como eu não estou com a mesa nem nada, mas meu número vai ficar mais estranho. Então, eu não vou repetir os números aqui. Então, o 1, ele pertence ao conjunto A. Se a gente olhar aqui no conjunto A, ele tem o 1 como um participante dele. Então, essa alternativa é verídica. Aí, o 6, ele pertence ao conjunto B. Se a gente olhar aqui o conjunto B, ele só tem o 2 e o 5 como os números que pertencem a ele. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Aí, a C. O conjunto A está contido no conjunto C. Se a gente olhar aqui, o conjunto A tem 0, 1 e 2. E o 0, 1 e 2, eles também estão no conjunto C. Então, o conjunto A está contido no conjunto C verdadeiro. O conjunto C está contido no conjunto A. Por mais que tenha os elementos do conjunto A no conjunto C, não tem todos. Então, não se pode dizer que o conjunto C está contido no conjunto A, mas o contrário é verdade.
E a letra E é o conjunto vazio está contido no conjunto B. O conjunto vazio, ele é um conjunto que ele geralmente ele está contido em todos os conjuntos. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Vocês estão acompanhando? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Entenderam tudo? Tá tranquilo? Vou ligar a luz, que tá meio escuro aqui. Vitória, eu acho que o microfone está desligado, não consigo te ouvir. Mudo? Alô? Voltou? Estou ouvindo agora. Sim. Desculpa, deve ser o cabo desconectando. Mas a apresentação tá tranquila, tá apresentando ainda. Sumiu? Deixa eu colocar de novo. Tô, né? Tá aparecendo aqui pra mim. Enfim. Falhas do online, né? Tá todo mundo vendo? Ok, vou continuar, tá bom? Agora, essa B. O conjunto 2, ele está contido no conjunto 1 e 3. Isso aqui é uma expressão falsa, porque um conjunto, ele não... No caso, pertence, né? Desculpa. Um conjunto, ele não pertence a outro. Um número, ele pode pertencer a um conjunto, mas um conjunto, ele não pertence a outro conjunto. Ele poderia estar contido, o que não é o caso. Então, ela é completamente falsa.